Olá a todos, aqui é o professor Silvio Marques. Estamos aqui com mais uma videoaula sobre a disciplina de Fisiologia Humana, onde nós vamos ver então, em sequência, na comunicação neuronal, como que esses estímulos provenientes, esses estímulos elétricos ou até mesmo os estímulos químicos, eles conseguem então trafegar, serem direcionados da porção periférica, tá? Ou através mesmo das nossas porções dos órgãos internos, das nossas vísceras, até estruturas específicas do sistema nervoso central, onde nós vamos então ter toda a porção do processamento das informações e após o processamento de informações nós temos órgãos efetores que vão buscar a nossa resposta homeostática então. Relembrando, nosso diagrama de sistemas, então nosso diagrama de sistema nós tínhamos lá o componente da entrada, que era representada por um sensor ou por um receptor. Então, a partir desse sinal de input, nós tínhamos o centro de integração, que recebia essas informações, e a partir das informações processadas pelo centro de integração, nós tínhamos um trato de saída, e esse trato de saída, então, vai ser responsável pelo recrutamento de diversos órgãos efetores na busca de controlar o estímulo de entrada do input. Então, observando aqui nessa imagem, nós temos uma variedade de estruturas na região periférica que são chamados de receptores. Os receptores, então, eles são chamados como os receptores sensoriais, observando, lembrando, na verdade, da nossa organização funcional do sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso, então, a sua organização funcional é dividida em sistema nervoso somático e o sistema nervoso visceral. Então, significa que nós temos o sistema nervoso somático, ou da nossa vida da relação, que vai ser responsável, então, em perceber os estímulos da periferia, perceber os estímulos externos, Enquanto os nossos órgãos internos, ele já vai estar diferenciando o que está acontecendo na nossa região interna e, por sua vez, direcionar esses impulsos nervosos para o sistema nervoso. Então, significa que tanto na região periférica quanto na região central, na região das vísceras, nós vamos ter uma variedade de receptores sensoriais espalhados por esses tecidos, capazes, então, de identificar estímulos específicos, Como é o caso, por exemplo, vamos imaginar uma situação do nosso sistema nervoso somático, Então, o nosso sistema nervoso somático da vida da relação, a gente consegue, por exemplo, o nosso organismo ele vai estar muito suscetível às variações de temperatura corporal, Uma situação, por exemplo, no verão, as variações de temperatura chegam a temperatura externa até 42 graus, temperatura muito acima da do nosso organismo. Então, os receptores da periferia, eles conseguem, nós temos receptores específicos que conseguem captar essa mensagem para que essa mensagem seja direcionada para o sistema nervoso central. Então, no caso da temperatura, nós temos receptores que conseguem identificar esse tipo de estímulo, que são chamados de termorreceptores. Os termorreceptores, então, eles podem ser divididos nos receptores sensíveis ao frio, que geralmente trabalham numa faixa de variação de temperatura de 10 a 40 graus, e nós temos os receptores que são chamados de sensíveis ao calor, onde eles trabalham mais ou menos numa faixa de temperatura aí dos seus 20 aos 48 graus. Nós temos outros receptores, por exemplo, que vão ser responsáveis pela captação do estímulo do tato. Quando a gente segura um objeto, ou então quando a pessoa, uma pessoa segura nas extremidades do nosso corpo, a gente consegue perceber, através do tato, esse tipo de sensibilidade. Então, devido esse mecanismo ser provocado devido a um estímulo mecânico através do toque, então isso nós temos os receptores que são chamados de mecanorreceptores. Então, esses mecanorreceptores eles vão perceber esse estímulo de contato. Então, nessa imagem, nós podemos observar alguns exemplos de mecanorreceptores, de alguns receptores sensoriais, que são denominados, então, de corpúsculos, corpúsculos de Messner, as células de Merkel. Esses dois tipos celulares estão localizados na nossa região cutânea, enquanto que o corpúsculo de Pacini e as terminações de Ruffini, elas estão mais localizadas um pouco mais internamente na nossa região subcutânea.
Então, observando a característica desses dois tipos de receptores, né, corpúsculos de Messner e corpúsculos de Pacini, eles são receptores que vão perceber estímulos, né, estímulos mais fortes, estímulos vibratórios, né, ou seja, um estresse mecânico um pouco maior. Enquanto que nós temos, então, as células de Merkel e as de Ruffini, que elas vão estar sendo responsáveis, então, pelo tráfego do impulso, quando nós temos, então, um estímulo de tato um pouco mais delicado, um tato um pouco mais fraco. Tá? Então, observando a característica, aqui nós temos as características, né, de cada tipo de região dessa. Então, devido às suas terminações nervosas ser menores, os corpúsculos de Messner e de Merkel, eles conseguem identificar pontos específicos das extremidades, né, do nosso corpo, enquanto que corpúsculo de Pacini e as terminações de Ruffini, eles nos dão uma noção muito maior em relação a toda a área que está sofrendo o contato, né? Então, o que vai acontecer? Todos esses estímulos provenientes desses receptores da periferia, eles vão precisar ser direcionados, né, para o nosso sistema nervoso central. Então, tudo bem, nós temos os receptores sensoriais localizados na periferia, né, que faz parte lá do nosso sistema nervoso periférico, e por sua vez esses receptores, eles precisam, através de uma série de comunicações neuronais, dirigir, né, promover o tráfego dessa mensagem até o sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, a primeira estrutura que vai receber, né, que vai recepcionar esse estímulo é a nossa medula espinhal. Tá? Então, os receptores sensoriais, eles vão através dos neurônios de primeira ordem, tá? Que seriam os primeiros neurônios que vão estar direcionando essa resposta aferente, vão direcionar, então, esse impulso nervoso até a medula espinhal. Observando aqui na medula espinhal, então, aqui nós temos a região da medula espinhal que vai perceber esse estímulo, né, que vai os neurônios aferentes, então, em contato com os receptores sensoriais, vão mandar essas informações para a medula espinhal, através dos neurônios de primeira ordem. Então, através dos neurônios de segunda ordem, nós podemos observar que a partir da coluna dorsal, essa região aqui posterior da medula, as vias aferentes, né, elas seguem no seu sentido ascendente, e no seu sentido ascendente, nós temos um primeiro centro de integração aqui, que é localizado lá na estrutura do tálamo, tá? Então, o tálamo ele começa a receber essas mensagens provenientes da periferia, tá? Principalmente, por exemplo, em resposta à dor. Então, quando nós temos um mecanismo de dor, essa mensagem é transferida para a medula espinhal e depois para regiões talâmicas, onde nas regiões talâmicas, então, esse processo, né, desse estímulo, ele começa a ser integrado para que depois ele seja direcionado para o nosso centro somatosensorial, o nosso centro somatosensorial localizado, então, no giro pós-central, que aí, a partir daí, a gente já começa a ter a consciência daquele estímulo, né, a consciência da dor, a consciência das variações de temperatura ou de qualquer outro estímulo que possa colocar o nosso organismo em risco. Tá? Então, observando novamente as estruturas que fazem parte disso, né, nós temos os receptores sensoriais, que vão mandar a informação para a medula espinhal através dos neurônios de primeira ordem. Medula espinhal, então, comunica-se, né, manda as aferências em direção às regiões talâmicas, através dos neurônios de segunda ordem, e a partir daí os neurônios da região talâmica, os gânglios, né, dos neurônios na região talâmica, vão promover projeções até o córtex somatosensorial, localizado lá no nosso córtex cerebral. Por isso que nós temos a medula espinhal envolvida nesse processo, a região talâmica e o córtex. Então, por isso que essa via ascendente é chamada de trato espinotalâmico cortical, assim como existem diversos outros tratos que são responsáveis por essas aferências e pelo tráfego de informações até o nosso córtex cerebral, para que uma providência seja tomada e todos esses mecanismos eles sejam controlados. Então, uma vez com que a informação ela atinja o giro pós-central, né, uma vez no giro pós-central, observando essa próxima imagem, nessa imagem nós temos esse desenho, né, que é representativo do homúnculo sensorial. Então, o homúnculo sensorial, o que ele quer dizer? Né? Lá no nosso giro pós-central, observamos aqui, então, vários segmentos diferentes que são localizados no giro pós-central, tanto na sua região superomedial ou até mesmo na sua região
né, mais látero-inferior. Então, com isso, nós podemos observar regiões específicas da nossa perna, né? Então, dos nossos pés, dos nossos dedos, das nossas genitálias, organizadas aqui nessa porção superomedial. Então, todos os estímulos sensoriais provenientes dessas regiões vão ser direcionadas para essa área específica do nosso giro pós-central, do nosso córtex, né? Então, a partir desse homúnculo cerebral, nós temos uma ideia das variações, né, e principalmente das localizações de cada região do nosso corpo que vão estar mandando essas informações sensoriais até para porções específicas do nosso giro pós-central. Então, no próximo bloco, nós veremos então uma outra classe, né, de receptores sensoriais que estão relacionados com os próprios receptores, que controlam as atividades dos nossos músculos e dos nossos tendões. Muito obrigado.